Salve, meus amigos amantes do vinho, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos aí hoje a mais um Degustando E hoje eu vou ter aqui para trás da minha casa, porque o tempo deu uma trégua, então não está chovendo, está até um belo dia, mas vocês podem ver que o outono já está aí. O figueiro aqui atrás da minha casa, a figueira, já tá todo peladinho e é uma época que eu acho bem bonita, inclusive. Vai mudando as cores. Essa mudança de estação é sempre algo muito bacana. Bom, mas vamos aqui ao que interessa. Então hoje a gente vai fazer a degustação de um vinho. E qual vinho que vai ser? Bom, não tem segredo nenhum, porque além de já estar a foto lá na thumb e escrito também no título do vídeo, ele também tá aqui. Então roda a vinheta e simbora. Mais uma degustação aqui no canal. Vem comigo. Bom, muito bem. Então, hoje nós vamos degustar o Côte du Rhône. Deixa eu mostrar aqui, mais pertinho. 2019, da Eguigal. Vinho que vem no Brasil, ok? Inclusive, eu vi esse mesmo 2019 aqui em alguns sites. É um vinho que tem um preço bastante interessante, atrativo no Brasil. Dá para achar aí por menos de R$200. E, convenhamos, para um vinho francês, não é lá algo assim sempre tão evidente. Esse vinho aqui, quando a gente fala de Côte du Rhône, a gente está falando do Vale do Rhône, meridional. O Rhône, a gente costuma separar em uma parte norte, setentrional, uma parte do sul, meridional. Eles têm estilos realmente bem diferentes. Quanto ao norte, a gente está falando basicamente de Syrah, e um clima também que é bastante distinto, embora o rio que passe ali seja o mesmo rio Rhône, ou Ródano, se a gente quiser falar em português. Eles têm realmente microclimas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também histórias e culturas de vinificação distintas. Então quando a gente fala de norte, talvez os Syrahs aí mais famosos do mundo, e são uma delícia. E quando a gente fala aqui já da parte sul, a gente já está falando realmente de uma terra de blends. Então vai ser sempre uma mistura entre as castas ali principais que são plantadas nessa parte sul do rio Ródano. E vão sempre ter Syrah, Grenache, Mourvèdre, entre outras, mas esses blends vão ser bastante baseados em Syrah e Grenache. E o caso desse Côte du Rhône aqui, ele é um blend de Syrah, Grenache e um pouquinho de Mourvèdre. Se não me engano é 50, 40 e 10%. Clássico, é realmente esse tipo de vinho que a gente encontra por lá. E eu não falo muito de Côte du Rhône aqui no canal, mas vai ter um vídeo aí que deve sair em breve, onde eu vou falar que eu acho uma das belas entradas para os vinhos franceses. Porque essa parte ali do Rhône, ela faz um vinho. A gente tá falando de sol, tá? A gente tá falando realmente de uma... É onde fica o Châteauneuf de Pape, inclusive. Então é um vinho que cria realmente um sabor bastante frutado, uma uva que tá bastante amadurecida. Bastante parecido com o processo que a gente tem também no Languedoc, da qual eu considero também uma bela denominação de origem de entrada. Agora, como o Côte du Rhône é um pouco mais baseado no Syrah do que o Languedoc, eu muitas vezes até acho mais interessante. E eu acho que ele é pouco conhecido no Brasil. Aqui na França se bebe muito Côte du Rhône, tá? Mas muito. Justamente porque, apesar de terem esses aromas sempre frutados e terem essa fruta já um pouco mais assim amadurecida, um pouco mais compotada, é um vinho que consegue manter um certo frescor. Você tem desde vinhos bem entrada de gama, que vão ser muito simples, fáceis, quanto outros que vão ser muito mais complexos. Aqui na Eguigal, eu acho interessante falar desse produtor, porque ele é uma grande casa. Tá? Ele tem várias cuvées diferentes, vários vinhos diferentes. Esse aqui é um vinho de entrada, mas é uma casa muito bem respeitada aqui na França. Embora produza bastante, eles têm várias denominações de origens. Eles são muito conhecidos por terem uma filosofia de vinificação muito correta, muito bem feita. A gente fala casa porque eles não são assim, um produtor de um vinhedo específico, enfim. É nada de muito artesanal aqui, é realmente uma grande casa. Talvez a gente poderia comparar com uma Zapata na Argentina, que tem vários tipos de vinho, que vai ter vinhos de entrada, até vinhos muito mais caros, ou talvez uma Conchetor, mas a Conchetor já é um negócio que é totalmente industrializado, é gigantesco. Não é bem isso, mas assim, é mais ou menos o mesmo espírito. Entretanto, isso aqui, por ser um vinho de entrada, ele tem um preço bem acessível e geralmente, tudo que eu bebo da Eguigal, eu costumo gostar. Então, são vinhos assim bem feitos, corretos, nada de problemático. Inclusive,
falando especificamente desse daqui, eu tava dando uma olhada, a ficha técnica. Então assim, tem ficha técnica, que é uma coisa que eu gosto, eles estão preocupados com isso, em dizer como é que foi feito o vinho. Então eles falam que esse vinho aqui provém de solos bem variados, constituídos aí de sedimentos, de calcários graníticos e de, bom, o famoso cascalho, tá? De tamanho, umas pedras assim desse tamanho, que é muito comum, principalmente em Châteauneuf-du-Pape, mas em praticamente todo o Rhône meridional do sul. A idade média das vinhas, 35 anos, o que é uma bela idade média. Até achei que ia ser menos. Interessante. E eles fazem as colheita e a vinificação tradicionais. Não sei se é à mão, tá? Não sei o que esse tradicional quer dizer, porque pode ser tradicional feito à máquina. Acho que se colhesse também estaria falando aqui. Mas enfim, isso é perfeitamente possível fazer ótimos vinhos colhendo a máquina. Só que se você tem as pessoas para pagar e a possibilidade de um dinheiro para investir para fazer uma colheita à mão, é sempre melhor. Mas isso é um mito, tá? De que não dá para fazer vinho bom fazendo colheita à máquina. Esse é um baita do mito. Eu vejo um monte de gente falando de besteira na internet com isso daí. Eles controlam temperaturas, ok, fermentação e longas macerações. Então, ou seja, eles deixam esse vinho bastante em contato com as cascas e as sementes para fazer extração. Então, ou seja, querem extrair bastante fruta e eles querem extrair bastante sabor e cor. Acho que vai ser um vinho nisso, considerando que eles fazem essas longas macerações. E ele é envelhecido ou criado, né? Aliás, a palavra aqui na França é élevage, não é envelhecimento. Envelhecimento se faz na garrafa. Antes de se colocar na garrafa, eles chamam de élevage, que numa tradução mais literal é criação. Então ele fica 1 ano e meio em foudre de chêne, que é uma informação importante porque não é em barrica, que é também em carvalho, só que o foudre é como se fosse uma barrica bem grande. Geralmente tem 400 litros ao invés dos 225 litros, ou pode ser 600, depende, tá? Tem vários tamanhos, aqui eles não especificam, mas eles querem deixar claro que não é em barrica, ou seja, a gente provavelmente terá aqui aromas de madeira, do carvalho, especiarias, que vem, né, desse contato aí do vinho com a madeira. Porém, não vai ser tanto, porque um desses barris aí bem grandões assim, tem muito menos contato entre o vinho e a madeira. Então, ou seja, o vinho vai ter muito menos gosto de madeira do que se ele tivesse colocado numa barrica. Eles também não especificam que são foudres novas ou não. Eles deixam isso meio no ar, assim. Tendo a acreditar que deve ser uma parte nova, outra parte não. Porque depois de um tempo, assim como a barrica, ela passa a ser inerte, ela passa a não dar mais gosto pro vinho. E uma coisa interessante é que eles falam a produção desse vinho aqui, que é mais ou menos 4 milhões e 500 mil garrafas. Ou seja, é um vinho bastante produzido, tá? Uma produção grande. Enfim, eles são grandes, como eu comentei, né? É um vinho aqui na França também de entrada, tá? Você paga aqui, em geral, 18, 9 euros. Eu acho que considero um preço bom. Pra casa que é, né? Pro tipo de segurança que você tem quando compra esse vinho. Então, vamos lá, vamos nessa. Vamos degustar este carinha aqui. Deixa eu deixar lá meu celular de lado. 2019, então a gente já tem aí 6 anos em garrafa. Vai ser um vinho que vai estar interessante. Vamos ver, vamos lá. Muito bem, bom, já pela cor, bem colorante, né? Bem colorido. Não esperava nada menos do que isso. A gente tá falando de Grenache, Syrah, Mourvèdre, são todas castas bem colorantes. Macerações longas, então, ou seja, eles vão extrair aí bastante cor. Bonito, gosto, bem límpido. E uma coisa que eu não comentei, no Rhône Meridional, Grenache, Syrah, Mourvèdre, é fácil um vinho aí ter 15% de álcool. E é esse o caso aqui. Agora, isso é um problema? Na verdade, 15% de álcool é, hoje em dia, normal, tá? A gente diria que álcool médio entre 13,5, acima aí de 14, até 14, vai. 14,5 para cima a gente tá falando de um vinho que pode ser mais alcoólico. 15, hoje em dia é fácil, lá, principalmente porque amadurece super bem, né? Tudo depende do quanto a acidez compensa esse álcool. Vamos ver no nariz. Bem clássico, tá bem frutado e quase nada de madeira. É realmente bastante na fruta. Tem uma especiariazinha, mas isso vem mais do Syrah. Agora sim, ele não tem tanta característica do Syrah quanto eu achei que ele teria, de ter uma certa... O Syrah tem bom, geralmente quando o Syrah ele é mais fresco, ele tem um lado floral que é muito bonito, interessante. Aqui a gente não tem isso. Ele tá realmente mais na fruta bem negra, tipo groselha, tipo cassis, assim. E num perfil que não é que é compotado, mas dá pra sentir. Ele é um nariz, assim, mais quente. Mas clássico. É um vinho que provavelmente aí
tem um pouquinho das suas correções também, afinal de contas ele é bastante produzido, então a ideia é que o vinho esteja um pouquinho sempre no mesmo estilo. Vamos provar? Ainda bem que é escuro, né? Azul marinho, não dá pra ver. Vamos provar. É um bom vinho, o vinho é bom. Agora sim, tem ali aquela fruta, etc. Acho que realmente, pela primeira vez, senti que falta acidez para compensar um pouco do álcool que ele tem. Então achei ele um pouquinho alcoólico assim. É um vinho que precisa de algo para se comer junto. Eu não beberia ele sozinho. Ele é encorpado, ele é robusto. Esse álcool tá realmente pesando, tem um tanino presente, tá potente. É um vinho que a gente fala aqui na França, custou. Precisa de algo para comer. Acho que ele seria bem interessante para um churrasco, algo desse tipo. Mas é isso, não ficam muitos aromas na boca. É um vinho de entrada, né? É um vinho que tem um preço bem atrativo para um vinho francês no Brasil, que vocês sabem que é sempre caro. Tá tudo correto aqui, tá? Não tem nada de muito errado com esse vinho. Eu não falo que ele é um vinho problemático porque ele não tem defeito nenhum, tá? É um valor certo no sentido de que você não vai errar, tá? É o que se espera de um Côte de Rhône. Mas dá para ter mais coisas. Já bebi Côte de Rhône aí com um pouquinho mais de equilíbrio entre álcool e acidez. Afinal das contas, né? A minha ideia aqui é sempre tentar mostrar a opinião que eu tenho do vinho, o que eu achei dele, falar por que eles são assim, tentar explicar a denominação de origem, o que você espera, etc. Já experimentei coisa da Guigal, muito boa. É um vinho ruim? Não, de jeito nenhum. Só que é um vinho mediano. É um vinho mediano. Ok? Espero que vocês tenham gostado de mais um deste Degustando 1. Toda semana eu tô por aqui fazendo um taste desse. Se você tiver também algum vinho aí que você queira me indicar, falar para que eu possa provar, enfim, que você encontra do Brasil, você quer saber um pouco mais, manda aí nos comentários. Deixe o seu like, comente se você gostou, claro, né? E se você me segue por aqui, por favor, se inscreva no canal, porque é muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho aqui para vocês. Belezinha? Santé!